Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 28 de agosto. Veja como foi a final do Festival de Música de Barzinho. Mulher é presa por tráfico de drogas em Pedra do Anta. E confira os destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. E as inscrições para a terceira edição da premiação de professores Gabriel Rodrigues Barbosa de Oliveira estão abertas. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a repórter Eduarda Magalhães conversou com o professor Bartô. Veja como foi o bate-papo. Oi, Bartô, boa noite. Você pode falar para a gente um pouco sobre o programa, qual que foi a iniciativa de criação, contexto histórico, o objetivo dele? Olá, Eduarda, boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Viçosa e também a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. E o projeto, ele nasce exatamente de uma necessidade daqui na cidade de Viçosa, no município, da gente conseguir valorizar os profissionais de educação e trazer realmente eles para a Câmara Municipal para dar esse destaque e realmente fazer um prestígio para aqueles que cuidam das nossas crianças, nossos estudantes. Então, assim, o intuito do projeto, ele vem mesmo ao encontro dessa necessidade, onde que o Legislativo Municipal se vê ali enquanto um órgão que vai ali dando esse reconhecimento, essa valorização para os profissionais apresentarem aquilo que eles constroem durante o ano letivo, com os estudantes. Então, assim, eu vejo que é um momento ímpar para a educação de Viçosa. A premiação ela leva o título de Gabriel Rodrigues Barbosa de Oliveira. Quem foi ele e por que o prêmio carrega o nome desse professor? Então, na verdade, o Gabriel é até um estudante, ele foi estudante do Parlamento Jovem no ano de 2017. E o Gabriel, infelizmente, nós perdemos ele no ano de 2019, num acidente numa cachoeira. E o Gabriel, ele representa exatamente esse movimento, até mesmo o protagonismo juvenil. E ele, dentro do Parlamento Jovem, ele se destacou bastante, lá em Belo Horizonte, quando ele, na LMG, ele conseguiu trazer tudo aquilo que Viçosa carregava naquele momento, principalmente a luta pelos jovens com relação àquele momento da reforma do ensino médio. E o Gabriel, ele foi esse símbolo mesmo, que significa mesmo essa homenagem aos professores. Então, ele era residente no bairro Bom Jesus aqui de Viçosa, numa região periférica, um jovem negro. Então, assim, a gente acredita que esse nome ele carrega essa simbologia também, porque nós entendemos que os professores das escolas públicas, eles têm não somente o perfil desse aluno, mas de entender desse processo mesmo, até mesmo de emancipação, através da educação dessa juventude. Então, assim, o Prêmio Gabriel, ele já é o terceiro ano que ele acontece, mas ele vem ao encontro mesmo dessa homenagem, não somente até mesmo aos jovens da periferia de Viçosa, mas essa simbologia de um jovem estar entregando ali uma homenagem aos professores. E fala pra gente sobre as inscrições, quem que pode se inscrever, como que elas são feitas? Então, todos os interessados podem estar acessando o Instagram da Escola do Legislativo, todos podem estar lá acessando, @Escola do Legislativo Viçosa, e lá vai ter o link para estar fazendo inscrição, com QR Code, pode apontar o celular, ou também via direct pode estar entrando em contato. E aí todos os professores da rede pública de ensino podem estar fazendo essa inscrição. O período de inscrição ela vai até dia 9 de setembro, o próximo mês agora. E é importante dizer que os professores, as professoras que se interessarem em participar estarão no dia 19 de outubro desse ano. E até aqui já quero anunciar que a TV Viçosa vai transmitir esse momento, essa celebração lá da premiação. E vamos ter esse momento. E aí é importante se organizar, lembrando que está valendo todos os projetos que foram feitos, desenvolvidos, seja uma aula, seja até mesmo algo interdisciplinar na escola, que foi a partir do mês de junho de 2022 a junho deste ano, de 2023, podem estar se inscrevendo para estar aí pleiteando nas três, na verdade são 7 categorias que nós temos aí da premiação. Então, assim, é algo que convida todos os professores aí da rede municipal, estadual, para estar participando conosco. Ano passado a gente teve
bastantes participações, então assim, eu vejo que esse ano também promete muito sucesso aí a premiação Gabriel Rodrigues. Isso. E para finalizar, fala um pouco sobre a Comenda Mérito Educacional Professora Cleusa Salomé Duarte de Castro. Então assim, esse ano uma novidade muito importante para nós, essa Comenda Educacional, ela foi, né, uma resolução do ano de 2016, até mesmo da ex-vereadora Marilange. E aí nós resolvemos esse ano resgatá-la porque nós entendemos desse processo, né, histórico e muito importante da pessoa, né, da professora Cleusa Salomé, o que ela representa aqui na cidade de Viçosa. E é por isso que nós resolvemos também, junto com a premiação, né, Gabriel Rodrigues, fazer essa homenagem, né, com o mérito educacional também e trazer, né, aí para a premiação, né, aquele professor, o professor que se destacar dentro do seu projeto com os alunos, a gente irá fazer também a entrega desse mérito educacional que a gente vê de alta relevância também no município de Viçosa. E é importante resgatar, né, os profissionais da área da educação, e a Cleusa Salomé é um símbolo disso para nós aqui. Então, assim, a gente vê que a importância de estar se entregando também esse mérito educacional para os profissionais que se destacarem aqui na cidade de Viçosa, no seu trabalho a nível, né, na docência aí. Muito obrigada, professor Bartô. Eu que agradeço. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até dia 9 de setembro. Mais informações você confere pelo e-mail escolacamaraviçosa@gmail.com ou pelo telefone 31 3899 7534. O Festival de Música de Barzinho aconteceu em Viçosa durante os dias 24, 25 e 26 de agosto. A competição está em sua 9ª edição e reúne artistas que tocam em bares e restaurantes da cidade. Na última semana, artistas de Viçosa e região participaram do Festival de Música de Barzinho, um evento organizado pela Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Esportes da Prefeitura de Viçosa. As 2 primeiras noites receberam os artistas em fase classificatória. Os participantes foram examinados por jurados que avaliaram os músicos de acordo com a afinação, interpretação, presença de palco, técnica e arranjo. Desde que o festival existe, eu sou convidado. Então é uma experiência que cada ano traz coisas diferentes, né? Principalmente com relação à comunidade musical da cidade e região, que a gente fica conhecendo os valores que vão aparecendo, aqueles que despontam a nível nacional. Thomas Medeiros, secretário de Cultura, é um dos organizadores do festival e explica algumas das motivações para a criação do evento. A ideia foi valorizar os músicos de barzinho, que geralmente tocam, né, meio escondidos dentro dos bares, tocam 3, 4 horas, né, e geralmente recebem uma remuneração pequena. Então a gente quis trazer palco, som, luz, uma estrutura para que eles brilhem, apareçam e mostrem todo o seu talento. Os artistas que se apresentaram nas seletivas e na grande final tiveram de 20 a 25 minutos para impressionar os jurados com seus talentos. Neste ano, o festival conta com músicos de Viçosa e de cidades vizinhas como Miraí e Ponte Nova. Eu sou negão, nego do cabelo bom. Arthur Vini, um dos finalistas da competição, é professor de música há 17 anos e trouxe no seu repertório um trabalho de sua autoria que agitou o público. Tem uma importância enorme, né, esse tipo de evento para a gente mostrar o trabalho. E agora também no festival está permitindo colocar um som autoral entre as canções, então para mim é muito importante, estou feliz, estou assim, realizado de estar fazendo esse som aqui para a galera de Viçosa. O vencedor do festival foi Matheus Mulato, que estuda música desde criança e trabalha profissionalmente na área desde 2017. E é uma alegria, né, poder participar e ver tanta gente talentosa, né, ver que o sarrafo tá bem alto, que a galera tá bem preparada, assim, eles vieram com sangue no olho mesmo para poder entreter, se divertir e buscar a premiação. Uma novidade da 8ª edição que se manteve em 2023 é o júri popular. Por meio de um formulário digital, o artista mais votado também foi premiado. Uma mulher foi presa em Pedra do Anta por tráfico de drogas nessa última sexta-feira, dia 25. Confira. Por volta das 8 horas da manhã, na rua Padre Bruno, em Pedra do Anta, foi encontrado durante uma operação de busca e apreensão cerca de 8 buchas de maconha, junto à quantia de R$ 1.121 em moedas correntes e 4 celulares na casa de uma mulher de 20 anos de idade.
Diante das provas que foram apreendidas e destinadas à delegacia, a autora foi presa por prática de tráfico ilícito de drogas. Após sua localização, a polícia conduziu a mulher à delegacia. Lembrando que a pena por ações envolvidas no tráfico de drogas prevê reclusão de 5 a 20 anos. Confira agora o terceiro episódio da série Lar, Lutas e Direitos, produzida pela Rede Minas. A moradia é um direito previsto na Constituição, mas que não é respeitado no país. É o local de proteção e de planejamento. Ou é triste, você vê o desprezo, você vê o olhar das pessoas. A gente começa a lutar por casa e termina lutando por tudo. Este aí embaixo é o Conjunto Taquaril, na região leste de Belo Horizonte. Área entre os bairros Alto Veracruz e Granja de Freitas, na divisa com o município de Sabará. Território que tem na base da sua história a luta por moradia. As fotos e recortes de jornal, guardados com carinho por Edneia, contam um pouco dessa trajetória que começa no início dos anos 80. Naquela época, cerca de 8.000 famílias do Centro de Ação Comunitária do Alto Veracruz resolveram ir para a porta da prefeitura toda semana cobrar uma solução para a falta de moradia. O sonho de ter uma casa era tão forte que as adversidades não deixaram o grupo desistir daquele espaço. As casas de alvenaria, o asfalto e outras melhorias vieram aos poucos. Nós moramos aqui por alguns anos, alguns bons anos, sem água, sem luz, sem esgoto, sem escola, sem ônibus, sem absolutamente nada. Mas todos os dias mantendo a tradição de descer a pé para cobrar esses direitos, desde o primeiro dia que a gente veio para cá. A mobilização de pessoas sem casa, lá na década de 80, aqui na porta da prefeitura, além de possibilitar a formação do Conjunto Taquaril, também serviu para estimular pela primeira vez na história de Belo Horizonte a criação de uma política municipal de habitação popular, em 1983. Hoje, as ações são realizadas por meio da atuação de 3 entes: o Fundo Municipal de Habitação, o Conselho Municipal de Habitação e a Urbel. Cada uma das partes desse sistema assume funções que se complementam. É pelo Fundo Municipal de Habitação que transitam os recursos voltados para as ações com foco nessa área. O Conselho Municipal de Habitação é formado por membros da sociedade civil, Câmara Municipal e Prefeitura, que coletivamente aprovam as ações e fiscalizam como são desenvolvidas. Já a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, a Urbel, é uma empresa pública responsável por colocar em prática o que foi definido. A Urbel trabalha em 2 frentes, né? Uma é o déficit quantitativo, que é a produção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, né? Que nós precisamos trabalhar com vistas a subsidiar, porque essa população raramente ela teria condições de ter um financiamento aprovado em bancos, né, pelo seu perfil socioeconômico. A outra frente, como eu disse, é o déficit quantitativo, que agora nós temos bastante esperança com a chegada do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que somado aos esforços do município, que são terrenos que o município pode disponibilizar, a gente poder concretizar e começar a trabalhar o déficit habitacional quantitativo no município de Belo Horizonte. Embaixo do viaduto Itamar Franco, na região noroeste de Belo Horizonte, 2 vidas encontraram de forma precária um abrigo. Uma delas é Raquel, nome fictício escolhido pela mulher de 38 anos que prefere não se identificar. A outra, no útero dela, é Vitória. Raquel veio do interior do estado em busca de uma oportunidade, que no fim das contas se tratava de um golpe. Sem condições de pagar por uma moradia, encara a rotina difícil e olhares cheios de preconceito.
Tem vezes que eu boto uma coisa para cozinhar. Eles fixam o olho na gente, sabe, com aquele olhar de desprezo. Mas é poucas pessoas que têm o dom, sabe, que toca no coração, que chega, toma isso, toma aquilo, mas é muito vergonhoso. A população em situação de rua na cidade de Belo Horizonte triplicou na última década, de acordo com o censo elaborado pela Prefeitura em parceria com a UFMG. Nesse período, também observamos o crescimento da formação de ocupações, inclusive em prédios nos centros da cidade. Nós temos uma lei, está na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que facilita a transformação de prédios abandonados, prédios subutilizados no centro da cidade, para que eles se tornem imóveis de habitação. Populares ou não, eles trarão um benefício quando ocupados com moradias. Um relatório produzido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Belo Horizonte em 2020 traçou um mapa com as necessidades habitacionais na cidade. A gente não tem uma produção que ela vai pegar aquelas pessoas que ela vai atender aquelas pessoas que começaram a ter problema de moradia. A gente só vai atender quando ela já ocupou, quando ela já está numa moradia precária, quando ela já está numa favela ou numa ocupação. Então, a gente fica enxugando gelo, né? Acho que isso é uma coisa que o levantamento mostra. E a outra que é a questão do empenho de recursos, né? A gente mostra gráficos lá muito evidentes de que a gente teve uma redução muito grande de investimento de recursos, né, municipais na produção, enfim, na questão habitacional de maneira geral. Além dos municípios, os estados e o governo federal também possuem atribuições na concretização do acesso à moradia. Além do dever compartilhado, a legislação também estabelece que a destinação de recursos deve ser ampliada ao longo do tempo. Os tratados internacionais que o Brasil é signatário falam, inclusive, de aplicação progressiva, ou seja, dentro dos recursos disponíveis de cada ente da federação, os entes federados são obrigados a progressivamente aplicar mais recursos em direitos sociais. E nós sabemos que essa obrigação ela não é cumprida. Assim como o SUS é uma política de Estado, nós precisamos transformar uma política habitacional em uma política de Estado. Nós precisamos cuidar do nosso povo. Eu acredito que nós seremos um grande país quando o nosso povo for cuidado. Nunca existiu um grande país que não cuidasse do seu povo. Nós precisamos disso. Na edição de quarta-feira, você confere o 4º episódio da série e na edição de sexta, o 5º e último. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo com muitas nuvens e chuva na maior parte do estado. No Triângulo Mineiro e na região noroeste de Minas, as chuvas vêm acompanhadas de raios. Em Viçosa, o tempo vai ficar nublado e com chuva na parte da tarde e da noite. A variação de temperatura vai ficar entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ficar fechado e com probabilidade de chuva. Em Teixeiras, as temperaturas vão variar entre 15 e 23 graus. Em Coimbra, mínima de 12 e máxima de 17 graus. Em São Miguel do Anta, a previsão é com mínima de 14 e máxima de 21 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere mais destaques que movimentaram Viçosa e região. Não saia daí, a gente volta já. E o Viçosa Notícias está de volta. Na última sexta-feira, a Prefeitura divulgou o chamamento público para a recomposição do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.
De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Viçosa, as inscrições para a recomposição do Conselho do biênio 2023-2025 acontecerão até o dia 1º de setembro, exclusivamente por meio do e-mail conselhodamulhervicosa@gmail.com. Além disso, aqueles que tiverem interesse deverão preencher uma ficha de inscrição disponível no site da Prefeitura, na seção Conselhos, e logo em seguida enviarem ao endereço de e-mail já citado. A eleição acontecerá no dia 6 de setembro, das 9 horas às 17, na Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. Rafaela Gomes, para a TV Viçosa. Obrigado, Rafaela. Lembrando que durante a votação serão escolhidos 6 membros titulares e 6 suplentes das entidades. O Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa recebeu no último sábado uma notificação de salvamento animal. Confira como foi. Neste último sábado, dia 26, por volta de 7 horas da noite, foi realizado o salvamento de uma vaca, que caiu em uma vala na zona rural de Teixeiras. Com técnicas de salvamento terrestre, o Corpo de Bombeiros Militar conseguiu retirar o animal da vala, após mais de meia hora de trabalho, que foi complicado devido ao solo escorregadio e à falta de luminosidade. Por meio da utilização de um sistema de redução de forças, a vaca foi retirada da vala, que tinha aproximadamente 1,5 metros, e foi entregue ao seu proprietário sem lesões aparentes. A Prefeitura de Viçosa vem atualizando semanalmente o boletim Aedes aegypti. Confira agora os novos dados divulgados hoje, dia 28. Hoje, dia 28, saiu o Boletim Dengue, Chikungunya e Zika vírus do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Nas últimas 4 semanas, o município registrou 3 notificações de dengue. Não houve registro de casos de chikungunya e nem de zika, segundo o Ministério da Saúde, considerando as últimas 4 semanas epidemiológicas, levando-se em consideração a população de Viçosa. O registro é de 78 casos de dengue, considerando o baixo risco. De janeiro desse ano até hoje, segunda-feira, foram notificados 738 casos de dengue, 571 confirmações e 154 descartados, e 13 casos em investigação. Já a chikungunya foram 10 notificações, 4 confirmações e 5 descartados, e 1 caso em investigação. De acordo com o último levantamento de índice RAP para o Aedes aegypti, o Lira, a cidade de Viçosa se encontra em estado de alerta. A Secretaria de Saúde recomenda a todas as pessoas com sintomas procurar a unidade básica de saúde próxima de sua residência para o atendimento médico. Lembrando que deixar de notificar um caso de doença, agravo ou evento de relevância para a saúde pública constitui uma infração sanitária. Agosto é o mês de conscientização sobre a saúde vascular e os dados preocupam. Nos 4 primeiros meses deste ano, o AVC foi a principal causa de morte no Brasil. Entre as doenças está o aneurisma, um mal silencioso que pode levar à morte repentina. Daniel ainda tem as cicatrizes de uma cirurgia delicada. Em 2011, neste mesmo escritório, ele sofreu uma dor aguda na cabeça. De pronto, procurou um médico que aconselhou exames. O diagnóstico apontou a necessidade de uma intervenção rápida para evitar o rompimento de um aneurisma. Foi uma cirurgia de 7 horas e meia, mais ou menos. Tive que ficar uns 5 dias no CTI, em observação. Depois eu fui para o quarto, fiquei mais uma semana no quarto. E a evolução foi muito tranquila, né, o do quadro. O pós-operatório, apesar da complexidade da cirurgia, né, do tempo, é uma cirurgia de grande porte, foi feito, o pós-operatório foi muito bom. Daniel conseguiu reverter a tempo um quadro grave. A dor intensa foi um sinal de alerta importante, mas há muitos casos assintomáticos. O aneurisma afeta cerca de 150 mil brasileiros todos os anos. Se não forem tratados e também diagnosticados a tempo, podem levar à morte ou também a sequelas. Nós estamos no Agosto Vermelho, uma campanha de conscientização a problemas vasculares. O aneurisma é a dilatação anormal de uma artéria que pode se romper e causar uma hemorragia. Os episódios podem ocorrer no cérebro, no tórax, rim ou abdômen. O aneurisma surge pelo enfraquecimento ou defeito da parede arterial.
A pessoa pode nascer com o problema em decorrência de histórico familiar ou adquiri-lo a partir de fatores como traumatismo, hipertensão e tabagismo. Geralmente a dor de cabeça relacionada ao aneurisma, ela é muito diferente pela intensidade. Geralmente ela também costuma vir associada à rigidez de núcleo, que significa que o pescoço ele fica travado, parece que o pescoço está duro, como se fosse uma espécie de um torcicolo. Em algumas pessoas podem vir também acompanhados de alteração do estado de consciência, a pessoa fica mais sonolenta, fica mais confusa, algumas podem entrar em coma, outras pessoas podem desenvolver também crises convulsivas. Os principais fatores de risco para a formação e ruptura de um aneurisma são fumo e a pressão arterial não controlada. Para prevenir, os médicos recomendam hábitos saudáveis, como exercícios e dieta à base de frutas, vegetais e carnes magras, manter índices adequados de glicose e colesterol, não fumar e não consumir bebidas alcoólicas em excesso. Quem tem casos da doença na família deve reforçar os cuidados. Aquelas pessoas cujos familiares, na maior parte das vezes de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, apresentam um quadro de aneurisma, é importante também que essas pessoas façam um rastreio, mesmo que elas não sintam absolutamente nada, pois é muito mais importante, é muito mais precioso identificar um aneurisma quando ele ainda não se rompeu, e com isso as chances de tratamento são muito maiores, o risco de sequelas é muito menor do que descobrir ele no contexto de urgência, no contexto de maior gravidade, quando ele se rompe. 12 anos após a jornada vitoriosa, Daniel garante que o esforço vale a pena. É uma coisa que eu diria para as pessoas, olha, não adianta preocupar com amanhã, não adianta preocupar com o que passou. Cada dia tem os seus problemas, as coisas para você resolver. Ninguém vive sem problema, ninguém vive sem problema. O que a gente tem que trabalhar é para não supervalorizar as coisas nas nossas vidas. Isso é muito importante. E chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala, galera! Hoje vamos falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. Já vamos começar falando da final do Campeonato Regional do Açúcar. No domingo, ocorreu o primeiro jogo entre São Miguelense e 1º de Maio. Veja os detalhes da partida. No Estádio Municipal Manuel Rigueira, em São Miguel do Anta, ocorreu a primeira partida da final do Campeonato Regional do Açúcar. E quem saiu na frente foi o São Miguelense, aos 19 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de tiro de meta, o jogador do 1º de Maio desviou a bola que sobrou para Iguinho bater de esquerda e vencer o goleiro. E novamente, aos 19 minutos, mas agora da segunda etapa, a equipe da casa ampliou o placar com o Maicon aproveitando um cruzamento e se antecipando ao goleiro. Mas aos 30 minutos do segundo tempo, o 1º de Maio diminuiu o placar, com Gustavinho cobrando pênalti, o que deixou o time de Ponte Nova vivo no confronto, que será decidido na semana que vem. O jogo da volta vai ser realizado em Ponte Nova e promete ser um jogão, assim como foi o primeiro duelo entre as equipes. E no domingo também aconteceu a meia maratona da UFV, que apesar da chuva, o evento foi um sucesso e agitou o campus da universidade. Confira só. No último domingo ocorreu a primeira meia maratona da UFV. O evento foi para celebrar os 97 anos da universidade. Foram realizadas 3 categorias de corrida, a de 5, 10 e 21 quilômetros. O evento foi super animado e nem mesmo a chuva pôde estragar a festa. Na categoria de 5 km no masculino, o vencedor foi Carlos Júnior de Assis Estevão, com um tempo de 18 minutos e 11 segundos. Pelos 5 km feminino, a vencedora foi Ludmila Angelina do Vale, com 22 minutos e 52 segundos. Pelos 10 km feminino, o primeiro lugar foi da Tatiane Nunes de Castro Flores, com um tempo de 47 minutos e 57 segundos. Já pelo masculino, o primeiro lugar ficou com o Rodrigo Gomes, que fez o tempo de 37 minutos e 35 segundos. E pelos 21 quilômetros, já no masculino, o vencedor foi Edmilson do Reis Santana, com um tempo de 1 hora, 8 minutos e 59 segundos. Já pelo feminino, o primeiro lugar foi da Roseli Souza, que fez o tempo de 1 hora, 42 minutos e 46 segundos. Parabéns aos organizadores e que a meia maratona tenha vindo para ficar. Bom, e por hoje é só. Um abraço. Valeu!
Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestão de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!